Olá Jorge. Eu sou a NIT, um avatar de Nowadays e Today. Hoje vamos conversar sobre o desenho. Bem-vindo. A sombra foi o ponto de partida para pensar o desenho. A sombra em contraponto com a luz. Ok. Muito bem. Ahm, Obrigado. Antes, deixe-me só assim um comentário introdutório. Obrigado por terem vindo. Apenas por estar convosco a conversar um bocadinho. Estou um pouco inusitado. Eu aceitei este convite para falar um bocadinho do trabalho. Não só deste, mas eventualmente falar de outras questões que atravessam o trabalho. Em particular, e pondo em perspectiva o trabalho que estamos enfim, aqui na exposição podemos ver, a questão da sombra foi, de facto, o ponto de partida para pensar este trabalho, para pensar o desenho, mas não foi sempre a sombra como esse, enfim, o fenómeno que resulta, obviamente, de uma relação entre uma peça, algo que está iluminado e qualquer coisa que é projetado, ou uma ideia de silhueta ou de contorno, embora isso seja presente em alguns dos desenhos. Eu recordo, num outro sentido, uma peça que fiz no lugar do desenho da instalação que se chamava Do Centro e à Volta, e que era precisamente uma peça que apresentava uma luz, um projetor projetava um círculo de luz na parede e um desenho recortado em alcatifa técnica que estavam justapostos, eram mais ou menos da mesma dimensão e dividiam entre a sombra e a luz e refletiam um pouco sobre aquilo que poderia ser uma origem do desenho, aquele que Plínio, enfim, na história do desenho vamos referenciando, começa a ideia inicial de que o desenho se manifesta nesse gesto primordial de qualquer coisa que resulta de um contorno, da sombra projetada numa parede. E de algum modo enfim, serve para pensar um pouco o desenho e no caso particular foi lidar um bocadinho com alguns aspectos onde esta evidência de algum modo acontecia. Interessa-me claramente, não sendo um trabalho excessivamente sobre a sombra, interessa-me claramente quando as formas são recortadas e se parecem sombras, quando os desenhos são contornados e parecem o resultado de qualquer coisa que esteve lá, que auxiliou nesse recorte ou nesse contorno. Há duas peças em particular na exposição que se chamam precisamente Contornar, que é este desenho e que é da primeira sala também, onde efetivamente é um contorno direto de uma peça que eu coloco sobre papel, tento não segurar a peça e tento contorná-la e claramente toda esta definição fica um pouco dependente da intensidade do gesto, enfim, do próprio peso do objeto que eu coloco para contornar. Não são objetos muito pesados e, portanto, também se afastam um pouco. E esta ideia de impermanência que este contorno, estes contornos, também parecem manifestar. Portanto, isto interessou-me no início, como proposta para esta exposição, estas duas situações. A sombra como uma possibilidade geradora de uma forma opaca e recortada, poder recortá-la através do contorno dela também, ou então da superfície, mas também perceber este lado mais inconstante, impermanente que este desenho contém. Eu acho que passou um bocadinho por aqui esta ideia inicial. Os desenhos não são rigorosamente desenhos de sombras, mas são em torno daquilo, eu diria, da extensão semântica do próprio significado da sombra, destes desenhos se ocupam um pouco. O desejo de fazer um desenho.
Uma intenção primordial, um primeiro pensamento. A ideia do desenho enquanto pensamento. Para mim, isto faz muito sentido. Este desejo de fazer um desenho tem a ver com o facto, eu diria que desse pensamento primordial de desejar primeiro fazer um desenho. A sensação que tenho quando termino alguns destes trabalhos é que nem todos se aproximam do desenho ou terminam como um desenho, eu diria quase tácito, não é? Uma coisa, enfim, que não fosse equívoca. Eu acho que há aqui algum trabalho que parece desenho, mas não é? Há trabalho que não é propriamente desenho, mas isto interessa-me precisamente porque me leva a um aspecto que para mim é importante em termos de processo criativo, que é a ideia de limite. Aqui tem a ver com o limite das disciplinas, não é? Portanto, eu pretendo e desejo fazer um desenho, começo quase sempre mobilizando tudo aquilo que pretendo fazer para fazer um desenho. O modo como a coisa se desfecha muitas vezes não é, está um bocadinho fora do controle. Eu diria que há duas situações que normalmente acontecem no meu processo criativo. Uma delas tem a ver com quando o objeto se aproxima de qualquer coisa, próximo do limite da definição, daquilo que convencionalmente definimos como desenho, como pintura, como um site específico, um desenho quase escultura, enfim, desenhar com a matéria, desenhar no corte, ampliar este campo expandido do desenho e que claramente a determinada altura começamos a perceber que o desenho vai traçando o seu próprio caminho e, portanto, há de facto esta intenção primordial de fazer um desenho e ela é um desejo, é nesse sentido carregada toda carregada de uma ligeira impressão de que uma coisa pode ser, mas a determinada altura eu sei que as coisas podem tomar o seu caminho. Um outro aspecto também interessante tem a ver com o facto de, durante o processo de trabalho, eu não sei se vai haver alguma questão assim, não faço ideia, mas durante o processo de trabalho há uma altura em que eu deixo de compreender aquilo que estou a fazer. Há uma intenção de fazer e a partir de uma altura, com o próprio processo de trabalho, o modo de pensar a coisa, o processo criativo, parece que vão em direções diversas ou direções distintas. E há uma altura em que parece que deixo de perceber o trabalho. E é curioso que é nessa altura, precisamente, que quando ele me coloca, começa a perder, ou que me coloca esses problemas, está na altura de se finalizar de algum modo, né? Como se o trabalho, de algum modo, se finalizasse. É uma sensação estranha, porque às vezes sei como começo, pensei como é que vou começar e não sei como é que vou terminar. Isto já é um dado eu diria mais comum. E isto é frequente no trabalho. São raros os trabalhos onde eu começo o trabalho e sei exatamente, ou ele vai concluir exatamente conforme eu pensei, de algum modo. Portanto, o pensamento aqui é muito volátil. Ali dentro, estes são, assim, disse só por graça, né? Estes desenhos que estão aqui foram os desenhos que foram, como é que se diz no desporto? Foram os selecionados, depois tem os convocados. Tem ali uma pasta com os suplentes, que chegaram, é estranho, mas trago sempre um pouco mais de trabalho, embora a Cláudia ache que eu trabalho pouco, mas eu trago sempre mais trabalho, depois sobra, mas sobram sempre uns desenhos e o que eu senti neste trabalho que apresentei aqui na galeria
ele teve uma montagem e no dia imediatamente anterior à inauguração eu vim cá fazer uma alteração, retirar uns trabalhos que ficaram ali, substituir por outros, e estou convencido que estaria perfeitamente à vontade para poder alterar as coisas no modo como estão, poder continuar a mexer nelas e alterá-las. Uma sensação um pouco esquisita, não daria o trabalho como fechado, definitivo, etc., embora se reconheça que tem que ficar fechado de algum modo, não é? Mas sim, mas seria capaz de chegar cá e mexer, voltar a colocar aqui coisas novas e poder alterar. Cada desenho, na circunstância em que se faz e pensa, ensaia o seu próprio sentido, ou finalidade, dentro do seu campo de atuação, porque também trabalha nos limites daquilo que o define, dos limites e do processo do desenho. Era exatamente, há bocadinho estava precisamente a falar destas questões. Não, sim, para mim isto é bastante evidente, que é o segundo, eu diria, tema fundamental do processo de trabalho. Se o primeiro é essa ideia de desejo, portanto, mobilizar-me todo o pensamento e corpo para poder, enfim, de algum modo aproximar-me desse desenho. O outro item relevante no processo de trabalho e no processo criativo é este. É precisamente quando o processo do desenho também disputa com o processo criativo e a sua própria finalidade. É claro que aqui tem muito que ver também com aquilo que eu procuro enquanto, e que me preocupa enquanto artista, e esta ideia do limite daquilo que define as coisas, ou o desenho em particular. Claro que essa é uma preocupação importante no trabalho, é natural que o trabalho tente expandir-se até esse ponto em que deixa de ser, de algum modo, não direi consensual, mas onde claramente ele dispute com outro meio, com outra disciplina, se quiser, o nível de inscrição, onde é que ele se pode inscrever. E, portanto, isso interessa-me como problema da arte, que é precisamente esse, eu diria, esse ponto em que falar só de desenho é insuficiente, falar de instalação é insuficiente, falar de pintura é insuficiente. Então, há aqui questões que parecem pintura, mas não têm a relevância da pintura, praticamente não há cor. Recordo que há uma impressão digital de um céu, que há bocadinho falava com o David, que parece um desenho pastel seco, uma coisa. Portanto, até esta dimensão, isto interessa-me particularmente, que aquilo que mais me fascina, de facto, na arte e no desenho, é exatamente este poder de ilusão que a arte tem. E eu acho fantástico, também, enquanto criador, muitas vezes ser enganado, levado também neste jogo de ilusões que a arte cria. As coisas parecem ser, mas não são, ou parecem não ser, mas são. Esta relação, ou esta dicotomia, né, entre a realidade, a ilusão, entre aquilo que eu estou a ver, um bocadinho, do Didier Obermann, um título deste trabalho que eu acho fascinante, que é O que vemos e o que nos olha. E eu tenho esta relação muito presente no trabalho, que é o que eu vejo e nesta, um pouco uma desmontagem quase metafórica, e o que nos olha, como se reciprocamente houvesse qualquer coisa que nos olha também. E, portanto, nesta relação de que o que olhamos e o que nos olha seja absolutamente necessária para
não necessariamente para entender, mas necessária para estabelecer uma relação, diria, de empatia, não é? Entrar neste jogo de ilusão. Eu acho que é fascinante o jogo de ilusão que a arte cria. E não é só, mesmo a arte mais figurativa, não é? É um jogo de ilusão muito, muito forte ao mesmo tempo. Isso acho um aspecto muito, muito interessante. E, portanto, esta questão do limite, que eu exploro no meu trabalho, acho que potencia ou pode potenciar esse jogo de ilusão que a arte comporta, de algum modo, e que a mim, como criador e como espectador, como observador de arte e leitor, me interessa. Quando lemos um livro, não sei, se pensarmos assim rapidamente, um livro, uma pintura, uma escultura, enfim, acho que há ali efetivamente na arte um nível de quase irracional. Não se explica tudo, não tem que se explicar tudo, o que dizemos é absolutamente insuficiente e não sentimos falta disso, que é uma coisa que eu acho extraordinária. Às vezes não precisamos que as palavras podem atalhar o caminho, tornar a coisa um bocadinho mais simplificada, mas penso que será sempre um bocadinho redutor. Eu acho que a arte e o desenho em particular nos colocam a um nível de entendimento muito mais profundo, digo eu. Às vezes inconsciente, não sabemos exatamente porquê. E, na verdade, as coisas que mais gostamos, aquelas que preenchem intensamente a nossa vida, se tentarmos responder, a resposta mais, tipo já de desgaste, eu não sei. É como se, claramente, fosse absolutamente insuficiente tudo aquilo que nós sabemos para dizer sobre. Por isso, sim, claramente, esta questão dos limites, cada desenho ensaia o seu próprio limite, a sua própria finalidade, claramente que sim, que é não só uma provocação, mas é absolutamente essencial para eu continuar a pensar o que é que eu quero fazer, o que é que eu estou a fazer com estes desenhos. A presença da figura do círculo, ou o traçado de circunferências, no corpo de trabalho, apresentam-se como recorrentes. A primeira presença do círculo, eu penso que ela, com alguma recorrência, é para 2013, talvez. Tenho ideia, talvez uns trabalhos mais antigos onde o círculo aparece, mas não de forma recorrente. Eu não encontro razão para quer dizer, há alguma questão simbólica relativamente ao círculo, à circunferência, etc. É uma forma... eu não sei dizer porque é que a escolhi. Lembro-me que a primeira vez em que ela se torna recorrente foi exatamente para pensar essa ideia do centro e à volta. E, portanto, a ideia de círculo ou de circunferência era claramente um diagrama onde eu conseguia perceber essa ideia de centro e do que estava à volta. Portanto, penso que em 2013, uma primeira abordagem de uma forma, eu diria, quase funcional e diagramática do problema. A partir daí não estou certo que tenha ganho no trabalho, notoriedade, para além, não sei, não consigo explicar. Há depois a exposição também do céu e do infinito, onde claramente penso a ideia de infinito a partir da circunferência. Eu diria que a circunferência é uma forma que me vai aproximando, que me vai permitindo pensar algumas coisas que me aparecem como importantes para pensar, alguma leitura.
é uma forma de estar a pensar no problema. Portanto, eu diria que a circunferência, essa recorrência da circunferência ou desses traçados de circunferência ou essas formas que parecem circunferências, eu acho que tem, sobretudo, a ver com a possibilidade de manter dentro do desenho a pensar sobre algumas questões que eventualmente na altura esteja a trabalhar, como foi o caso do centro e à volta, como foi o caso do céu e do infinito. Aquela peça pequenina, uma peça de 2003, e aquela tela, né? Uma peça de 2003, e aqueles círculos abertos são uma simplificação, portanto, traçado de disparos no muro na Palestina. Houve um incidente que foi muito divulgado na televisão à época, que era um pai que protegia um filho que estava agarrado nele junto a uma caixa, presumo que de eletricidade, uma coisa assim, e ele mexeu-se um pouco e foi alvejado, basicamente. E no público dessa semana ou da semana seguinte saiu apenas o muro com cravejado dos disparos que tinham sido atirados contra aquele pai e aquele filho, uma coisa muito trágica. E na altura eu fiz estas marcações, enfim, um pouco simplificadas, dos estilhaços no muro. Achei, presumo que tenha sido apenas uma coincidência, aquele trabalho que está ali, que também é furado. Ele desenha uma expressão que é "the hand is near", que era uma expressão que não se lê, não tem de todo a importância que se leia completamente, uma ideia de hand, de fino, talvez, mas funciona um pouco, eu diria, com esta ligação um bocadinho semântica, se quisermos, dos acontecimentos, porque aquilo era uma inscrição que um visitante de uma exposição tinha numa daquelas viseiras, uma viseira transparente, e tinha escrito "The hand is near". Era o único, estava toda a gente com máscara, estava um tipo com máscara, com uma viseira que tinha essa palavra, essa expressão, aliás. E não sei, agora por acaso estou a fazer agora a relação destes dois elementos, também são círculos, são pontos, não é? Muito pequenos, também depende da distância, não é? A ideia de poder ser um círculo, a ideia de se aproximar a um ponto, não deixando de ter uma configuração próxima da circunferência. Mas não sei, não sei. Apetecia-me dizer um bocadinho como um colega escreveu sobre... aproximou-se de um desenho da filha e disse: gosto muito desses papelinhos que tu colaste no teu desenho. É neve? E a miúda respondeu: não, são papelinhos pequenos que eu colei aqui. Gostei. Portanto, esta ideia de que há coisas que são coisas, não é? Acho que elas... Não tem propriamente que ter uma interpretação literal eu acho que é isso que eu acho que é. Exatamente, é o que é. Eu acho isso fascinante. Hoje escolhi o termo fascinante, desculpem lá, isto fica mesmo mal. Não, mas a ideia é que, efetivamente, não há necessidade. Não sei até que ponto é que aquele trabalho ganhou mais porque ganhou essa camada semântica por remeter para um acontecimento trágico, ou aquela outra que é um outro acontecimento trágico, não é? Porque estamos ainda a viver de algum modo, que depois replica neste trabalho aqui a cheio, de uma forma mais empastada, de outra maneira. Não sei. São circunferências, gostei. Obrigado. Isso é quadrado. Já foi, já tive uma exposição que era
cantos, vértices e esquinas, e a exposição que era quadrado, precisamente, que era só sobre quadrado. Sobretudo são formas para continuar a pensar o problema, não é? Continuar a desenhar. São motivações formais para